Sabe quando uma marca simplesmente gruda na cabeça? Hoje a gente vai ver como um caso bem famoso, o de uma bebida, revela um truque genial de marketing. E o mais legal é que isso mostra direitinho como o nosso cérebro funciona na hora de escolher as coisas. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para quem consome e, claro, para quem vende. Pensa só, a gente vive num mar de opções. É prateleira de supermercado que não acaba mais, em tudo quanto é lugar. E aí, como é que um produto novinho em folha consegue chamar a atenção no meio dessa multidão? Como é que se fura essa bolha? Então, para responder essa pergunta, a gente mergulha numa área fascinante, o neuromarketing. O nome parece complicado, mas a ideia é simples, olha só. É a junção da neurociência, que estuda o cérebro, com o marketing. O objetivo? Entender de verdade, lá no fundo, o que se passa na nossa cabeça quando a gente decide comprar alguma coisa. E aqui está o pulo do gato, o princípio do contraste. Pensa no nosso cérebro como um poupador de energia. Ele está sempre procurando atalhos para não ter que pensar demais. E uma coisa que ele adora é o contraste, a diferença clara entre as coisas. Sabe por quê? Porque quando algo é muito diferente do resto, a decisão fica papum, rápida, fácil, sem gastar neurônio à toa. Isso se conecta perfeitamente com uma ideia de como o nosso cérebro funciona, dividido em dois sistemas. O contraste fala direto com o nosso sistema 1. Pensa nele como o nosso piloto automático, sabe? É aquele pensamento rápido, intuitivo, que não exige esforço. Quando uma marca usa bem o contraste, a nossa escolha parece natural. A gente nem percebe que está decidindo, simplesmente acontece. Ok, a teoria é muito legal, mas e na vida real? Como é que isso funciona de verdade? Bom, agora a gente vai ver um exemplo clássico, um caso de estudo que é simplesmente genial. E o mais curioso é que eles fizeram isso de forma brilhante muito antes dessa história de neuromarketing virar moda. Vamos voltar no tempo um pouquinho e imaginar o desafio da PepsiCo. O cenário era o seguinte: de um lado do ringue, os refrigerantes, pesos pesados, todo mundo já conhecia. Do outro lado, as águas minerais, outro mercado gigante. As caixinhas estavam todas bem definidas, sabe? Era um jogo com regras claras e, sinceramente, parecia não ter espaço para mais ninguém. E aí veio a sacada de mestre. O slogan que mudou o jogo. Não é água, nem refrigerante. É H2OH. Repara só na genialidade disso. Eles não disseram o que o produto era. Eles disseram o que ele não era. Isso cria um bug na cabeça da gente. Automaticamente, a gente para e pensa, ué, se não é um nem outro, então o que é? Tá aí o princípio do contraste na sua forma mais pura. E o resultado disso foi poderoso. A H2O poderia ter tentado ser só mais uma água com gás e sabor ou um refri light, mas não. Ao dizer não sou nenhum dos dois, ela fez uma coisa muito mais inteligente. Ela cavou um espaço novo, uma categoria que não existia na prateleira e, mais importante, na cabeça do consumidor. Então, dá pra gente quebrar essa estratégia genial em 4 passinhos, olha só. Primeiro, eles viram o buraco, a lacuna entre a água e o refri. Segundo, eles forçaram a comparação justamente com aquela mensagem clara sobre o que o produto não era. Terceiro, eles exploraram essa nossa curiosidade natural, a atração do cérebro pelo que é novo. E por fim, com tudo isso, eles não só entraram no mercado, eles se tornaram o nome, a referência absoluta da categoria que eles mesmos tinham acabado de inventar. No fim das contas, o saldo foi incrível. A H2O não precisou da cotovelada para brigar por espaço com as marcas gigantes. Foi muito mais esperto. Ela simplesmente mudou a forma como as pessoas enxergavam as bebidas e criou seu próprio campinho para jogar. E adivinha? Nesse campo, ela jogava sozinha. Beleza, então qual é a grande lição que fica de toda essa história? É que o contraste vai muito além de um truque de marketing bonitinho. Na verdade, é uma vantagem competitiva poderosa, porque ela está baseada na forma como o nosso cérebro simplesmente é. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos aos pontos principais. Primeiro, o cérebro é preguiçoso, no bom sentido, ele quer atalhos e comparações claras são o atalho perfeito. Segundo, dizer o que algo não é pode ser tão ou até mais poderoso do que dizer o que ele é. Ajuda a criar uma identidade na hora. Terceiro, inovar de verdade, muitas vezes, não é sobre fazer um produto melhor, mas sim criar uma categoria inteira nova, mudar as regras do jogo. E por último, nada disso funciona sem entender de verdade como as pessoas percebem o mundo. Marketing eficaz é, no fundo, entender de gente. E pra gente terminar, fica aí uma provocação para pensar. Depois de ouvir tudo isso, que outros produtos vêm à mente? Produtos que também usaram essa mesma tática do contraste para criar um espaço só para eles no mercado. Fica aí a reflexão.